hoje a frase, como a gente combinou o mês todo, já seria frases do Monsenhor Jonas, nesse dia do aniversário dele. A gente já está postando agora no nosso Sorrindo pra Vida CN, né, no Instagram. Isso. Novo perfil, né? Teve uma sócia aqui que contou aqui pra gente assim, ó, quer ver? Paula, sou a 24ª seguidora. Olha que beleza. Ela começou bem no começo. Eu já comecei a seguir lá, olha. Já comecei também. Beijo pra Elaine. A Elaine a Elaine. Eu conheço. Ela, é da OTL. Domingo, Paulo. É da loja de bike lá de Curitiba. Nós andamos de bike, né, Padre Adriano? Mesmo. Um abraço, Elaine. Conheci o esposo. Tem uma menina, Paula, de 12 anos que é maior que você. Sério? Fiquei admirada. Beijo pra Elaine, pra todo mundo aí da OTL, pessoal. É muita gente assistindo a Canção Nova, gente querida que quer Deus no coração. Vamos para a frase então do Monsenhor. Ele nos fala assim: a palavra de Deus é semente e o tempo de semear é agora. No Brasil, podemos ainda semear pelos ares toda a pregação. Que forte, né? Muito. Vou repetir para você que gosta de tirar foto, de marcar lá as redes sociais. Hoje marcando Sorrindo pra Vida CN, hein? E os nossos aqui. A palavra de Deus é semente e o tempo de semear é agora. No Brasil, podemos ainda semear pelos ares toda a pregação. Vamos aproveitar, Eliana. Bora. E eu quero pegar aqui a dica, né, do Padre Adriano, a música escolhida, que é maravilhosa, certamente vai tocar o seu coração, unindo a palavra que será pregada, testemunhada. Abra seu coração. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Estou livre, eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor, e já não sei viver sem teu amor. Estou livre, eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos ouvidos, a nossa percepção, a nossa atenção. Acalma a nossa mente. Faça com que essa palavra penetre na nossa alma e em nós produza frutos. Acalma a nossa mente ansiosa, nossos sentidos bagunçados muitas vezes, nossas emoções confusas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem o Senhor nada somos. Vem sobre nós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos então para a palavra.
que é o lema de ordenação sacerdotal do Monsenhor Jonas Abib. O lema dele é uma parte dessa passagem, mas eu vou lê-la toda para você entender, nós entendermos bem o que ela tem a nos dizer. 1 Coríntios 9, capítulo do 19 ao 22. Aliás, 1 Coríntios capítulo 9, versículos do 19 ao 22. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Em outras traduções, eu me fiz servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus me fiz judeu, para ganhar os judeus. Com os súditos da lei me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, né, ele está falando dos pagãos, me fiz um sem lei, era a lei mosaica, a lei de Moisés. Eu que não era sem lei, sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, me fiz sem lei para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Vou ler também o 23, o último. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para dele me tornar participante. O lema do Padre Jonas é em especial o versículo 22, a parte B. Para todos eu me fiz tudo para todos, né? Feito tudo para todos, para certamente salvar alguns. Filho, filha, essa passagem é muito linda, né? Por si só. E na vida do Monsenhor Jonas Abib, hoje que seria o seu aniversário natalício, hoje que ele completaria 86 anos de vida, né? Essa passagem tem um sabor muito singular para nós. Nós a degustamos, nós a experienciamos com uma abertura de coração muito diferente. Veja bem, em primeiro lugar, São Paulo, por que São Paulo disse isso? Ele está explicando ali, né? Ele era judeu, não é? Da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, filho de judeus, seguidor da lei, zeloso, mas ele abriu mão da lei, porque ele encontrou a lei de Cristo, que era o cumprimento, a perfeição da lei antiga de Moisés, se planificou, né? A lei em Jesus. Então, ele não precisava mais seguir a lei de Moisés. Mas ele se fazia um com os seguidores da lei de Moisés para levá-los para Cristo, para salvá-los. E ele também não era fraco, ele era um homem forte, mas ele se fazia fraco com os fracos, ele se fazia, entre aspas, pagão com os pagãos. Tudo para atraí-los a Cristo. E no final Paulo disse, eu fiz tudo para todos, para salvar alguns. O que isso revela no coração do apóstolo Paulo? Essa sede, esse desejo, essa gana por salvar as almas. O apóstolo Paulo não media esforços para fazer Jesus conhecido e amado. Ele não media esforços para evangelizar, para salvar pessoas para Deus, para anunciar Jesus Cristo. E nós vemos isso claramente, eu posso dizer, meus irmãos aqui também, aplicado na vida do Monsenhor Jonas. Porque ele também escolheu viver isso, né? Ele escolheu como lema, e o Padre Jonas foi um dos sacerdotes, no meu ponto de vista, que eu conheço, estou falando da minha geração, né? Ele não é da minha geração, mas eu vivi com ele, que mais levou a sério e encarnou seu lema sacerdotal, não é? Feito tudo para todos. O que esse lema inspira? O que ele revela? Ele revela uma profunda generosidade do coração, não é? Para a pessoa dizer, eu fiz-me tudo para todos, ela está dizendo, eu não estou em primeiro plano, eu não sou a minha prioridade. A minha prioridade é Deus e são os outros. Que coisa linda e como a gente vê isso encarnado na vida do Monsenhor. E veja bem, não é que você não deva cuidar de você, não deva comprar coisas que você goste, não deva fazer coisas que você goste. Não, isso é saudável, mas com equilíbrio, com sabedoria. Porque, como dizia Dom Bosco, fundador dos salesianos, o Padre Jonas foi salesiano por tantos anos, Deus colocou-nos nesse mundo para os outros. O sentido da nossa vida não está em nós mesmos. E é interessante que na vida do Padre Jonas nós vemos que esse lema foi uma resposta ao amor de Deus por ele. O Padre Jonas se sentiu escolhido, se sentiu amado, eleito de tal forma que ele falou, como que eu vou retribuir a Deus tudo isso? Tornando-me um dom para o outro, tornando-me tudo para todos. Uso outra frase de Dom Bosco, a minha vida é um presente de Deus, o que eu faço dela é o presente que eu dou a Deus, né? Ele fez da vida dele um presente a Deus, cuidando das pessoas, tanto que o Padre Jonas, gente, fundou uma comunidade, né?
Se ele não vivesse isso, olha, eu digo para você, lidar com gente não é fácil, né? Uma comunidade hoje que tem quase 1.400 membros, né? Então, imagina, você que tem 3 filhos, já vê o perrengue que você passa, 2, né? Imagina o Padre Jonas com 1.300 e poucos filhos, né? Espirituais, vivendo integralmente, né? Claro, desse montante, alguns são do segundo elo, da comunidade Aliança, mas o Padre Jonas escolheu se consumir como uma vela. Ele escolheu se consumir, ele escolheu se fazer tudo para todos. E eu vejo na vida do Padre Jonas, eu sou honesto em dizer, essa mesma gana por evangelizar, essa mesma sede de evangelizar. O Padre Jonas não perdia tempo, ele lançava a mão de todos os recursos para fazer Jesus conhecido e amado. E ele nunca nos fazia andar para trás, mas sempre para frente, para frente, para frente. Não tínhamos dinheiro para pagar uma conta, Deus vai prover, vamos evangelizar. Vamos falar de Deus que Ele vai prover. O Padre Jonas, um homem simples, um homem abnegado, que não tinha dinheiro com ele, né? Não andava com dinheiro. Às vezes, tinha um padre que morou em Roma e que saiu com o Padre Jonas para um lugar, falou assim, contando para nós lá em casa, né? Fui com o Padre Jonas tomar um sorvete, tive que pagar para todo mundo, porque ele não tinha um tostão. Padre, deixa eu contar uma coisa interessante sobre isso. Pode falar. Que eu, depois do falecimento dele, fui recolhendo tantas coisas lá em casa. Eu me recordo que o Fábio gosta muito de coisas de antiquário. E uma vez comprou um relógio e deu para o Padre Jonas, um relógio de bolso. Você acredita que passou um tempo, ele devolveu. Falou, filho, eu estou te devolvendo porque não tem hoje utilidade para mim. Sim. E eu não posso ficar com aquilo que não me pertence, não vai render para mim. E devolveu. E a gente tem esse... É o seu presente. Ou não, eu tenho vários. Mas é só para ilustrar isso que o senhor está falando. Sim. Que isso é real. Né? Até aquilo que ele tinha, que não usava mesmo, não tinha finalidade para ele, ele dava. Sim. Nós somos testemunhas. Lindo demais, lindo demais. E olha, quando a gente olha para alguém que fez desse lema, né, o seu moto na vida, o seu jeito de viver, a gente percebe o seguinte, ontem à noite eu estava rezando, preparando esse momento aqui, na verdade hoje cedo, eu estava pensando, né, gente, uma das coisas mais, infelizmente, por consequência do pecado original, uma das coisas mais naturais no ser humano, tendência natural, me perdoe ser sincero assim, é o egoísmo. Pega uma criancinha pequena, ela está brincando, a outra criança vem e pega o brinquedinho dela. Raras as crianças que naturalmente partilham, né? O egoísmo, nós temos, por causa da consequência do pecado original, o catecismo nos ensina, nós temos uma tendência a sermos egoístas, né? Naturalmente, a pensar na gente. E são tantas frases, né, que a gente ouve por aí, farinha pouco, comeu pirão primeiro. Tanta coisa, né, no inconsciente coletivo, né? A gente vai vendo que, não, eu tenho que cuidar do meu lado. Há um apelo ao egoísmo na nossa sociedade, sobretudo nós ocidentais. Somos muito egoístas. Tanto que a gente quer aprovar como lei descarte de idosos e de crianças. A criança não nasceu, está dando gasto, aborta. É idoso, mata pela eutanásia, né? É a nossa cultura, infelizmente. Mas você vê uma vida como a do Padre Jonas, brilhando, como a de Paulo, dizendo, não, eu faço tudo para todos. Eu vou ser um generoso, eu vou ser um doador. E eu vou te ser sincero com você. Lindo esse exemplo que a Eliana trouxe, e tantos outros que nós poderíamos trazer, né? Que nada te faz mais parecido com Deus do que a generosidade. Porque Deus é o doador por excelência. E nada te faz menos parecido com Deus do que o egoísmo. E mais, desculpa a firmeza do que eu vou dizer, nada te faz mais parecido com Lúcifer do que o egoísmo. É duro dizer, mas é verdade. Sabe? A gente precisa nos proteger contra essa tendência natural de pensar só na gente, sabe, gente? De viver só o egoísmo, né? Porque o egoísmo nos enfeia, ele suja a nossa alma, né? E a generosidade, o ser doador, nos faz mais parecidos com Deus. A beleza de Deus brilha em nós, a luz de Deus brilha em nós quando nós somos generosos. Tanto que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento era Javé Jirê, ou Jeová Jirê, que queria dizer o seguinte, o Deus que dá, o Deus que é mais que suficiente, o Deus que provê, não é? É o Deus que dá de maneira mais que suficiente, mais que abundante. E olha, muitas vezes para nós é difícil perceber o quanto Deus já nos deu, mas Deus já nos deu muito. Primeiro e maior realidade que Deus nos deu, a primeira e a maior realidade, Deus nos deu seu Filho. Seu único Filho para nos salvar, para morrer em nosso lugar.
Quem é mãe e pai aqui, tem duas mães, três aqui, né? Pais, duas mães e um pai à minha direita, sabe o que isso significa, né? Deus deu seu filho, mas Deus te deu, me deu, nos deu a vida. Deus nos dá o ar, Deus nos dá as experiências da vida, Ele tem paciência com a gente. Eu acho tão lindo aquele salmo que diz: Deus não nos trata como exigem as nossas faltas, porque se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Né? Quem vai sobreviver? Difícil. Deus te dá tanto, me dá tanto. No dia do juízo, né? O dia que nós partimos desse mundo, nós vamos entender o quanto Deus já nos deu, quanto Ele fez por nós. E a nossa vida precisa, como a do Monsenhor Jonas Habib, se tornar uma resposta de amor, né? Você, sacerdote como eu, você pastor, tem muitos irmãos evangélicos que nos acompanham, mas você mãe, quantas oportunidades você não tem, né, filha? De se fazer tudo para todos os seus pequenos aí, ou os seus grandes dando trabalho. Você pai, você missionário, você médico, porque você pode também viver a sua profissão com egoísmo, sonegando, né? Eu tenho um amigo médico tão interessante, o trabalho dele, ele é muito bem sucedido, né? Tem especialização, residência fora do país, mas um dia da semana dele é sagrado. Ele doa de graça num pronto-socorro lá da região, de São Paulo, ali da periferia, sem ganhar nada, para cuidar dos pobres. Eu achei lindo, né? Um dia da semana. Claro, um dia ou outro acontece um imprevisto, mas ele luta para ser fiel. Porque ele poderia ser tacanho, né? Mesquinho, pequeno de alma, né? Porque o que é a pessoa generosa? É a pessoa magnânima, magna anima, né, do latim. Pessoa grande de alma. O Padre Jonas era grande de alma. Paulo era grande de alma, cabia muita gente, né? Agora a pessoa pode ser pequena de alma, medíocre, mesquinha. Pode ser um médico, mas que não é generoso 1 centímetro. Pode ser um psicólogo que não é generoso, pode ser um padre que não é generoso. Mas Deus hoje está te convidando, me convidando, nos convidando a seguir o exemplo do Monsenhor Jonas, a sermos generosos, a doarmos, a nos darmos. Eu vou falar sobre isso. Olha, chegando nesse final de ano, você percebeu que as lojas sempre, algumas lojas, né, de alguns segmentos do comércio, na verdade a maioria fecham para balanço. Hoje existem programas de computador também que não precisa fechar tanto, né, mas faz um balanço. Eu penso que nesse final de ano, nós estamos na semana do Natal, né, poucos dias, a gente precisa fazer um balanço, né. O que eu fiz para alguém nesse ano de 2022? O que eu fiz para ajudar alguém? O que eu fiz para ajudar alguém nesse mês de dezembro? O que eu fiz para ajudar alguém nesse dia ou no dia de ontem, né? O que eu fiz? Eu tenho sido generoso, né? Eu tenho sido generoso, sabe? Generosa? É importante se perguntar. O Padre Jonas, nosso fundador, deixou esse legado para nós na Canção Nova, e eu e meus irmãos precisamos ser generosos. Mas você também, sabe? E como ser generoso? Como Deus é generoso? Você parou para se perguntar? Santo Tomás de Aquino dizia, na segunda parte da Suma Teológica, segunda, a partir da questão ali 85, que Deus é generoso dando-se a si mesmo. Como Deus é generoso? Ele se dá. Ele se dá na Eucaristia, Ele se dá no batismo vindo morar em nós, Ele dá a sua vida divina a nós. E qual é a melhor maneira de ser generoso, generosa? Dando a si mesmo, dando-se. Dando o que você tem, obviamente, eu vou falar disso depois, mas dando-se também o que você é. Uma das coisas que chamava a atenção no Padre Jonas, e muitas pessoas têm falado, quem conviveu com ele, como nós aqui da Canção Nova, é que ele era inteiro, né? Se ele estava com você, ele estava com você, ele te olhava nos olhos, se ele estava pregando, ele estava pregando, ele era todo ali naquele momento, ele se dava sem deixar uma reserva de 1 centímetro, né? E Deus ama se dando. Nós também somos convidados a amar nos dando, dando os nossos dons, partilhando os nossos dons. Nós somos convidados a amar partilhando o nosso tempo, gente. Eu acho tão bonito, por exemplo, quando uma pessoa tira ali 10 minutos para ouvir um idoso, né? Hoje, com tanta internet, tanto estímulo que as crianças têm, que os jovens têm, eu coloquei isso no livro A Libertação da Mente Ansiosa, um netinho não tem 2 minutos de paciência para escutar uma história do avô, muitas vezes, da avó, tirando algumas exceções, né? Mas é tão bonito quando você dá da sua atenção, né? Ser generoso com a atenção para um idoso, para um doente. Agrada tanto o coração de Deus quando você visita a sua avózinha
E a escuta. O que mais bonito um idoso tem a partilhar são as histórias, né? É o seu conhecimento, é a sua vida. Eu sei, às vezes, quando eu vou de férias, né? Eu estava, no meu período de descanso há um tempo atrás, estava ouvindo a minha avó, né? A avó Geni, italianona, cheia de histórias para contar. E às vezes a gente faz tanta coisa, né? É tentado, eu vou fazer aquilo outro, mas eu parei ali por uns 20 minutos, fiquei ouvindo a minha avó, foi tão bom, e ela se sentiu tão feliz, né? Mudou o dia dela. Então, ser generoso dando a si mesmo, dando o seu ser, dando o seu conhecimento, dando o seu tempo. O tempo é o bem mais valioso que a gente tem hoje, né? Se você perde dinheiro, você pode ganhar outro. Se você perde celular, você pode encontrar ou comprar outro. Tempo perdido nunca mais volta, né? E quantas pessoas gastam tempo com novela, com WhatsApp, com tanta coisa e não empregam o seu tempo? Seja generoso com Deus, dando o seu tempo para Ele na oração, né? Seja generoso com Deus, como o Padre Jonas, escolhendo amar a Deus no outro. Aquela imagem daquele crucifixo, né? Faltando partes do corpo, do braço de Jesus, que o Padre Jonas encontrou há muitos anos atrás, lá em Queluz, e Jesus disse para ele: você não quer ser os meus braços, Jonas? E ele pregou isso para a Canção Nova: vamos ser os braços de Jesus, né? Ser generoso também, sabe, no sorriso, na acolhida. Uma das coisas mais lindas, a Eliana, Paulo, o Sapo, nós podemos aqui, tenho certeza que vão confirmar, o Rodrigo conviveu tanto com o Monsenhor também, uma das coisas mais bonitas do Monsenhor, que ele se fazia tudo para todos, era através do sorriso, né? O Padre Jonas gostava de sorrir, gostava de uma piadinha, né? De brincar, de tirar um sarro, né? Era uma bênção. Então, sorrir é uma maneira de ser generoso, sabe? Às vezes a gente acolhe alguém com um sorriso, a gente está sendo generoso, a gente está sendo tudo para todos. E olha, eu vou dizer para você, se você for olhar com sinceridade, o Evangelho inteiro é um chamado à generosidade. Inteiro. Porque, por exemplo, quando o Evangelho fala, abençoa quem vos persegue, quem te persegue, né? Reze por quem te calunia. Isso é um ato de generosidade. A pessoa que tem a alma medíocre, pequena, apegada ao que já passou, que remoe as coisas do passado, porque tem gente que aconteceu uma coisa há 30 anos, a pessoa está remoendo. Ela não consegue viver isso aqui, porque falta generosidade, porque sobra egoísmo, né? Gente, perdoar é um ato de generosidade. Porque no fundo, quem tem dificuldade de perdoar é porque tem-se em muita conta, se vê como digno de muita estima, tem um orgulho muito grande. Como é que ele pode fazer isso comigo? Eu, grande eu, poderoso eu. Né? Mas o humilde e generoso, ele fala, não, ele fez isso comigo porque eu não valo nada mesmo e porque ele teve um momento ruim, né? O generoso, ele releva, né? Ele não leva em conta todo o mal sofrido. Isso é um aspecto da generosidade, da magnanimidade, né? Ele não tem uma alma medíocre, ele consegue ver além da sua dor. Quem é egoísta não enxerga além da sua dor. E ele canoniza a própria dor. Olha a expressão que o padre está usando, que forte e que reveladora. Porque, como eu disse, ele se tem com tanta estima, ele se acha tão grande, né? Que ele canoniza a própria dor. Não, não. Pode tocar em todas as áreas minhas, mas isso eu não vou entregar, a dor que eu sofri. Aí eu apego, eu grudo naquela dor, né? Onde já se viu ele me destratar, onde ele já se viu ele agir comigo daquela forma. Claro, eu respeito o seu sofrimento, respeito a sua dor, filha, mas Deus está te pedindo hoje, seja generoso. Me entrega essa ferida, me entrega essa mágoa, porque ser generoso não é só dar as coisas para os outros, não, mas é dar para Deus o que lhe é de direito, o seu coração. Dar para Deus a sua mente, dar a Deus aquilo que te fere, porque muitas vezes quando você não perdoa e coloca mágoa no centro da sua vida, você está cometendo um pecado de idolatria. Você está tirando Jesus do centro, do trono, e colocando essa mágoa, e colocando essa ferida, e colocando esse ressentimento. E você vai sentindo de novo, como alguém pôde fazer isso comigo? Eu que sou tão grande. Alto lá, menos. Como dizia o Padre Jonas, deixa eu dizer tolinho. O Padre Jonas dizia, né? Bobinho, não faça isso, né? Sabe, seja generoso para relevar as fraquezas do outro.
Tem tantas pessoas, por exemplo, que vão lidando com alguém, a hora que descobrem a fraqueza da pessoa, vão embora, começam a falar mal. Você não tem fraqueza? Certeza? Ou será que você é tão, como dizia o padre Léo, incompetente até para pecar? Duvido. Né? Temos fragilidade. A generosidade consiste em relevar, né? Porque como disse a palavra que o padre citou, se levarmos em conta as nossas faltas, se Deus levar em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Quem poderá sobreviver? E se você levar em conta cada feridinha, cada defeito do seu marido, da sua esposa, do seu filho, que relacionamento vai poder sobreviver? Que família vai para frente? Não vai, porque nós somos falhos. Mas a generosidade junto com o amor cobre uma multidão de pecados. Então seja generoso, perdoando, relevando faltas, dando uma nova chance, vendo com mais misericórdia. Seja generoso, dando-se, partilhando o seu conhecimento. Você sempre tem algo a ensinar. Por exemplo, todos nós aqui temos algo a partilhar. Se o Sapo for ensinar aqui para nós, né, as escalas diatônicas, pentatônicas, tantas coisas que ele poderia ensinar aqui para nós, a harmonia, ritmo, melodia, variações. Nós podemos aprender muito com ele, assim com o Rodrigo, assim com a Eliana, assim com a Paula, com tantas pessoas, né? Partilhe o que você é. Mas também, e isso é importante, partilhe o que você tem. Generosidade também passa pelo bolso. Tem gente que tem um escorpião aí guardado no bolso. Por exemplo, final de ano, se você tem alguém que trabalha com você, vai dar uma gorjeta, tente dar uma gorjeta generosa, as pessoas vivem disso, né? Sabe? Seja doador como Deus é. Se você pode ajudar uma obra como a Canção Nova, nós estamos aqui pedindo, precisando, ajude. Seja generoso, abençoe os outros com aquilo que você tem. Talvez nesse final de ano, como eu falei de fechar para balanço, você precisa fazer um balanço aí na sua casa, no seu quarto. Olha lá naquele closet ou naquele armário, com tanto sapato que você não usa, né? Tanta roupa que você não usa. Como a Eliana falou do relógio, o Padre Jonas viu, não serve mais para mim, então não é meu. São Bernardo dizia, o que você tem de sobra não é seu, é dos pobres, né? E Deus vai pedir conta para você disso depois. Então, talvez, a gente tem uns apegos às vezes tolos, né? Pueris, infantis. Eu quero isso para quando precisar. Mas você está guardando isso há 15 anos, não precisou ainda, né? Será que vai precisar mesmo? E as coisas, tem gente que se apega tanto, depois a hora que vai doar, perde o valor, que nem a história que passou no jornal um tempo atrás, um homem guardou muito dinheiro, e quando ele foi doar, ele já estava velhinho, um pouquinho demente, já tinha mudado a moeda, na época dos cruzados novos, não sei, já tinha mudado e não valia quase mais nada, né? Então, o apego é sempre uma atitude não inteligente, não sábia, sabe? Então, olha aí, olha o que você tem hoje, olha para o seu armário, né? Tem coisas, sempre o que você tem, padre, mas é que essa roupa não está boa. Não está boa para você, mas para quem não tem o que vestir, vai estar ótimo, né? Vai estar ótimo. Abençoe as pessoas, porque Deus tem te abençoado muito, tem me abençoado muito. E olha, abençoe as pessoas com suas posses. Talvez você pode doar uma cesta básica para uma família que precisa, ou para a igreja que distribui, para os vicentinos que fazem um trabalho lindo. Mas talvez você pode, como eu disse, ajudar uma obra de evangelização. Nós estamos precisando, nos ajude, ou outras que você tem no coração, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui, né, continuando a missão do Padre Jonas, né? Mas prossiga a sua missão abençoando pessoas. Mais uma vez eu digo, revisita a sua casa, revisita o que está sobrando. Esses tempos atrás eu ouvi uma história de uma mãe que tinha um filho, e filho único de uma família assim relativamente bem de situação, tinha muitos brinquedos, o menino não tinha condição de brincar com tudo. Aí lá quando os meninos tinham uns 3 anos, que a mãe, cristã, boa, mas com tantas coisas na vida, não tinha se atinado, né? Percebeu que, nossa, ela podia doar brinquedos para crianças pobres. Ela fez a alegria de 3 famílias, só doando a metade dos brinquedos que o menino tinha de sobra ali, sabe? E criancinhas paupérrimas, pobres, com aqueles brinquedinhos, aqueles carrinhos de controle remoto, foi uma alegria, né? Talvez a sua casa está entupida de tanta coisa, né? Dá um pouco, é menos coisa para o seu filho bagunçar.
mais espaço de organização aí para você, mais fácil, né? Mas seja generosa, seja generoso. E mais, gente, uma coisa que a gente tem que aprender também, a ser generoso com o Evangelho. O Evangelho não é só para você. Eu vou ser honesto, por exemplo, eu estava em São Paulo na sexta, eu fui numa empresa dar uma bênção, antes de ir para Curitiba, e eu estava vendo lá, muitos funcionários foram participar, coisa mais linda, o pessoal, uma empresa linda lá de São Paulo, os donos são muito cristãos, né? E muita gente lá dos funcionários, de várias áreas, né? Um do financeiro, outro da execução, uma empresa ligada à saúde, né? Da expedição, outro do almoxarifado. Aí várias pessoas vieram falar comigo: padre, assisto o senhor na Canção Nova, padre, sigo no canal do YouTube, vejo a homilia todo dia. Padre, não sei o que tem, padre, acompanha, que pena a morte do padre Jonas. Aí eu fiquei pensando, quase em todo o setor tem algum cristão. Mas muitas vezes os cristãos estão nas empresas, nas repartições públicas, me perdoe, como agente secreto. Ninguém sabe. Agente secreto. Ninguém sabe que o cara é cristão. Pelo amor de Deus, filha, deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. O que você tem é muito precioso. Padre, mas eu não sei falar, sou apenas uma criança, né? Não diga sou uma criança. A todos a quantos eu te enviar irás. E a ele dirás o que eu te ordenar. Jeremias capítulo 1, música linda do Nelsinho Corrêa, que o padre Jonas gravou, que é do padre, bem dizer, né? E pelo que estou percebendo, nós vamos cantar daqui a pouco, aí pelos acordes que eu estou ouvindo. Se for, né, isso que você preparou, senão fica à vontade. Mas eu fiquei pensando naquela empresa, se cada um ali, Paula, se cada um deixasse a luz brilhar, se cada um, tipo assim, partilhasse, não precisa, eu não sei falar. Não, o que você tem de Deus, é o suficiente. Se uma pessoa falasse: nossa, eu assisti o Sorrindo para a Vida, assiste aquele programa, é tão bom. Se outra pessoa falasse: nossa, você conhece o Padre Jonas, os livros dele, que profeta? Não conheço, então vou mandar um link para você. Se outra pessoa falasse: nossa, eu assisto a homilia, ouço a homilia no canal do Padre Adriano Zandoná todos os dias cedo, se inscreve lá. Se outra pessoa falasse: nossa, eu sigo o perfil do Sorrindo para a Vida. Não precisa mais que isso, porque você está levando a pessoa a Deus. Claro, se precisar falar mais, se você puder testemunhar mais, testemunhe. Mas você levando a pessoa a assistir o Sorrindo, você levando a pessoa a ouvir a homilia diária, você levando a pessoa a seguir o perfil do Sorrindo no Instagram, a ler um livro do Padre Jonas, do Padre Adriano, a ouvir um CD da Eliana, a ler o livro da Paula, você está levando a pessoa a Deus. E eu garanto que o que eu vi naquela empresa existe também em outros lugares, Paula. Eu duvido que se nas repartições públicas não tem católicos, cristãos, evangélicos sérios, cristãos sérios, católicos sérios. Duvido se nas companhias aéreas, quantas vezes eu entro na companhia aérea, muito discretinho, com o padre, né, com 2 metros, todo mundo já viu, né, pezão grande, aí as aeromoças dão uma olhada assim de cima e embaixo, não fala nada, porque ela está trabalhando, aí a hora que o avião sai, ela vai lá perto, pega na minha mão e fala: sua benção, padre, sua benção. Assiste o senhor na Canção Nova, te sigo lá no YouTube, te sigo não sei aonde. Ali nas companhias aéreas, nos hospitais, quantas vezes a gente vai, né? Nos hospitais tem médico que se acompanha, você aqui no Sorrindo, quantas pessoas, multidões acompanham o Sorrindo para a Vida, né? Se cada um lá no hospital, a enfermeira, o médico, se o motorista, se o açougueiro, se o frentista de ônibus, se todos deixassem a luz brilhar, não é você ser um inconveniente, ficar falando só de Deus inconvenientemente, mas tem oportunidade que você pode falar de Deus. Talvez tenha alguém do seu lado: não, eu perdi a minha esposa, ou estou com depressão, meu filho quer se matar. Testemunhe, olha, Deus pode ajudar o seu filho. Eu já costumei a falar, tem gente até que talvez pode até estranhar, o padre fala bastante do testemunho, né? Eu falo bastante do meu testemunho, mas eu falo e não tenho medo de falar, já falei, se não quiser que eu fale, não me chama para pregar, que eu não vou. Falo sim de onde Deus me tirou e vou continuar falando, porque, gente, eu não estou falando de mim falando disso, eu estou falando de quem foi poderoso bastante para ir lá no fundo do poço e me arrancar da droga, da tanta porcaria que eu vivia, do tráfico, sabe? E às vezes o que Deus fez na sua vida, olha, eu estava com depressão, Jesus me ajudou, meu casamento estava ruim, com a fé nós consertamos. Isso que você partilha no seu serviço, sabe? Isso faz tanta diferença. Agora, não seja um cristão agente secreto, um cristão 007, infiltrado, ninguém sabe. Não, a sua identidade precisa ser revelada, tá? Nesse caso, não é requerido de você um serviço secreto. Pelo contrário, anuncie como o Padre Jonas, anuncie como Paulo, se faça tudo para todos, seja generoso partilhando o que você sabe, o que você é, o que você tem e o que você recebeu de graça, que é o Evangelho.
quantas pessoas morrendo por falta de Deus. Aqui eu sei que eu convivo num ambiente, me perdoe, que a gente está pisando, né, quase em capelas, em todo lugar da Canção Nova, graças a Deus tem capela, tem o Santíssimo, tem adoração, tem gente rezando. Mas, que nem eu estava lá em São Paulo numa empresa, eu era um bicho de outro mundo, né? Um padre, todo mundo, nossa, um padre aqui na empresa. Eu achei tão bonito, né? Eu fiz mais lá do que talvez num rincão lotado com pessoas que vêm porque já têm uma experiência com Deus, né? Claro, existem pessoas que acompanham pela TV, óbvio, eu sei, que estão chegando pela primeira vez, mas lá era uma coisa inusitada. Aí eu vi uma senhorinha dizendo para a dona da empresa, nossa, um padre aqui, eu não acredito, né? É a mesma coisa que vão dizer para você, nossa, um cristão aqui, um carismático aqui, né? Alguém que segue o Sorrindo para a Vida aqui na empresa, aqui na farmácia, aqui na prefeitura, aqui na faculdade, aqui na escola. Sobretudo você que é jovenzinho, também adolescente. Ah, não, isso é coisa para adulto. É para você? Evangelize, leve Jesus. Quantos adolescentes cometendo suicídio? O destino de muitos deles seria diferente se tivesse alguém que lhes anunciasse o Evangelho. Sabe? Então hoje, 21 de dezembro de 2022, seria o aniversário natalício de 86 anos do Monsenhor Jonas Habib. O padre faz essa pregação provocante para você e para mim. Feito tudo para todos. O lema do Monsenhor, ele foi generoso, ele se gastou como uma vela, ele anunciou sem parar. Ele anunciou coisas confortáveis e coisas desconfortáveis. Ele estava a serviço da verdade, a serviço de Deus, a serviço do Evangelho. O padre Jonas denunciou as obras das trevas, ele anunciou a segunda vinda de Jesus, a parousia como ninguém. Ele preparou um povo bem disposto para viver a santidade, para adorar a Deus. E nós somos convidados também a fazer isso, a tornar a nossa vida um dom. Você pode dizer, eu não tenho muito a oferecer, padre. Você tem. Simplesmente o fato de você crer já te torna um diferente entre os iguais. O simples fato de você rezar já te torna uma luz que precisa iluminar. Talvez a sua luz seja de menos watts, você não seja um evangelizador como a Eliana que está cantando, como a Paula apresentando programas, pregando, como o Sapo fazendo da sua arte instrumento de evangelização, como o Rodrigo, missionário da Canção Nova. Mas o que você tem é importante, é precioso, não é teu, precisa ser partilhado. E eu encerro dizendo que todas as vezes que a gente se torna egoísta demais, a gente se torna triste e pesado. Mas todas as vezes que a gente se abre para se doar, a gente experimenta um elixir de cura na alma, na mente, nas emoções. A gente experiencia Deus, porque quanto mais Deus você dá, mais Deus você tem. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado, Senhor, por esse lema do Padre Jonas, essa palavra linda, feito tudo para todos. Obrigado pelo exemplo de São Paulo Apóstolo, pela fidelidade do Monsenhor Jonas, pelo exemplo de tantos santos e santas que viveram isso, de homens e mulheres de bem, que viveram e vivem isso, Senhor. Liberta-nos, Jesus, de todo o egoísmo. Liberta-nos, Senhor, da vaidade, do apego às nossas feridas, às nossas mágoas. Nós nos julgamos muito importantes, nós nos julgamos muito sábios, mas nós não somos nada. Liberta-nos, Senhor, do nosso apego a nós mesmos, ao que já passou, que nós não fiquemos remoendo as feridas do passado, que nós não fiquemos apegados às nossas mágoas e ressentimentos. Liberta-nos, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, nos leva à generosidade, Senhor. E quando nós somos generosos, nós nos tornamos mais parecidos contigo. Quando nós somos generosos, aliás, Senhor, nós nos tornamos mais parecidos contigo. Nós conseguimos, de fato, fazer a Sua presença real em meio a nós, em meio àqueles que convivem conosco. Vem, Espírito Santo, nos batizar, vem nos convencer nesse momento. Vem tirar a ansiedade, a angústia, o egoísmo do nosso coração. Muitas vezes escolhemos perder a salvação do que liberar as mágoas, perdoar as mágoas, liberar o perdão. Vem, Espírito Santo, nos faz generosos, dá-nos uma alma grande, nos faz menos medíocres, menos de alma pequena. Nós não queremos ser egoístas, nós queremos também, cada um no seu estado de vida, na sua vocação, nos tornarmos tudo para todos. Vem, Espírito de Deus, nós queremos anunciar o Reino. Vem, Espírito de Deus. No finalzinho, quando o padre dizia, me veio, eu logo procurei aqui, uma frase tão conhecida que tantos falam, que é de São Francisco de Assis: pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. O Monsenhor também sempre nos ensinou a testemunhar com a vida, o sorriso, a gentileza, o carinho, o olhar, o abraço, o acolhimento. Pregue o Evangelho em todo o tempo
E se necessário, use as palavras, ou seja, é com a vida. Eu me recordei enquanto o padre também falava de uma live que eu fiz com a Fátima Souza. Eu nunca mais esqueci, inclusive a Helena, que fica ali ouvindo as minhas lives, ela fez um quadro, ela fez um desenho. Foi tão emocionante aquilo. A gente estava falando sobre o sofrimento, como superar o sofrimento. E a Fátima contou que um dia ela estava fazendo uma pregação e ela chegou numa capela e tinha uma cruz e embaixo estava escrito: assim se ama. Como se ama? Me ensina a amar, Paula, me ensina. Olha para a cruz. É doação total. No nosso casamento, a gente tem uma vocação específica, como o padre disse, né? Essa parte direita aqui do sorrindo. Mas o casamento, muitos não entendem, mas é uma cruz. Por quê? É peso? Não, é porque é doação total. É entrega total. É morrer para mim, para dar a vida pelo outro. Isso é amor. Amor que Monsenhor nos ensinou e nos ensina e continuará ecoando, porque ele não foi enterrado, ele foi semeado. E essa semente vai gerar muita vida. Essa semente vai gerar frutos do amor. E é isso que a gente precisa e quer cultivar. Eu estou aqui muito conduzida pelo Espírito que está conduzindo o Padre Adriano e o Sapo. Porque quem escolheu essa música de agora foi o Sapo. Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim, misericórdia. Vem falar por mim, misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Todos nós acolhemos de Deus essa direção, porque é Ele, é o Senhor que nos fala, vai falar por mim. Vai falar por mim, Paula. Vai falar por mim, Eliana. Vai falar por mim, Padre Adriano. Vai falar por mim, você aí que está em casa. E essa música, é claro, na minha história, ela tem uma marca, como de tantos filhos do Padre Jonas. E eu estava num estádio na minha cidade e o Padre Jonas estava cantando essa música. E ele, durante o evento era de um dia inteiro, cantando essa música, ele dizia, vai falar por mim. Na mesma hora eu liguei para o meu pai, pai, vem para o evento. E falei para uns amigos, levei 2 amigos também, convidei. Talvez seja isso que o Senhor esteja também falando contigo agora, você que está rezando com a gente, aproveita esse momento de oração, se você pode, você fecha os seus olhos, para que você também vá interiorizando, mas se você não pode mesmo nos afazeres da vida, a oração, ao ritmo da vida, você vai colocando o seu coração em Deus e vai fazendo essa análise que o Padre Adriano nos convidou, essa revisão de vida. E aí, Paula, faz um balanço aí, você fez algo para ajudar alguém esse ano? Você é generosa?
Faça uma revisão concreta agora. Deus vai colocar no seu coração direções concretas, como essa que Ele me deu. Chama o seu pai. Gente, meu pai teve um encontro com Deus naquele evento. Naquele evento do Padre Jonas, além de mim, um amigo meu que vivia numa falsa doutrina, ele se voltou para Deus e hoje é padre. E tantos se encontraram com Deus num evento do Padre Jonas, da Canção Nova. Você vai ser aí, está sendo convidado nesse dia do Padre Jonas, do aniversário que seria dele, para ser um anunciador de Deus aí na sua casa. Você vai anunciar, você vai divulgar. Obrigada, Senhor, porque a espiritualidade que nós aprendemos na Igreja Católica, ela vai para a prática. O que podemos colocar em prática? Faz parte do método do Monsenhor Jonas Abib de ler a Bíblia. Como vou colocar em prática? O que Deus falou. O que Deus falou comigo. E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? Sim. Agora você vai dizer, Deus falou comigo, o quê? Que eu preciso fazer uma revisão. E o que eu vou colocar em prática? Agora você coloca em prática. Vai levar uma compra para alguém, Rodrigo. O Padre Adriano deu várias pistas aí para nós, né? Eu lembrei, Padre, que a gente pode ajudar alguém que está precisando comprar remédio, né? Às vezes uma fralda, né? A palavra, eu falei, né? Javé Jireh quer dizer Deus mais que suficiente, mais que abundante, que não espera, que dá mais do que você pede, que você pensa, que você precisa. Às vezes a gente precisa reproduzir isso. Ele não pediu, mas você está vendo que está precisando. Não é? Se antecipa, isso, seja mais que suficiente. Vá atrás, ajude, né? Surpreenda. 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 Linda palavra. Coisa linda.